Capítulo 124 Nos portões da cidade divina. Shuyu murmurou atônito enquanto pensava no que Zhao Tian tinha acabado de falar. Enquanto encarava Shuyu e tentava esconder o seu sorriso, Zhao Tian fez uma expressão complicada e falou: "Você acabou de ferrar com o meu plano de fuga. Se você mesmo o irmão do Elder Yezu, te matar está fora de cogitação." Zhao Tian começou a pensar em um novo plano de fuga, pois eliminar Shuyu, ou deixar que a família Shui coloque as mãos nele, tinha se tornado inviável. "Onde o meu irmão está? Diga-me o que sabe sobre ele e onde eu posso encontrá-lo." A impaciência começou a tomar conta de Shuyu. Os questionamentos de Shuyu incomodaram Zhao Tian, que respondeu: "Cale essa boca. Nós não temos tempo para ter esse tipo de conversa. Deixe-me pensar um pouco." Com a resposta ríspida de Zhao Tian, Shuyu não teve outra opção que não fosse ficar calado. Estava na cara que Zhao Tian não responderia nenhuma das perguntas dele, pelo menos não naquele momento. De repente, Zhao Tian teve um lampejo de uma ideia, e questionou Shuyu enquanto apontava para o seu rosto: "Qual é o nome do dono desta face e o que eu devo saber sobre ele?" Shuyu ficou um pouco perdido com a pergunta de Zhao Tian, mas agora que Zhao Tian possuía uma informação que ele estava desesperado para conseguir, Shuyu responderia a qualquer pergunta que Zhao Tian fizesse. "O dono desse rosto se chama Shuizei, ele é um líder de equipe, possui 25 anos de idade e cuida da segurança interna da zona oeste do centro comercial. O chefe direto dele é o chefe de guarda Shuizok." Shuyu falou tudo o que sabia sobre o dono da face que Zhao Tian tinha assumido. "Escute atentamente o que eu te direi, pois nós não temos tempo para conversas," Zhao Tian avisou e prosseguiu: "Até que nós estejamos fora da cidade divina, você não deve dizer nenhuma palavra e deve obedecer a todas as minhas ordens." Mesmo sem entender, Shuyu acenou com a cabeça e concordou com Zhao Tian. "Isso vai doer um pouco." Zhao Tian falou, antes de erguer o seu punho direito e socar o rosto de Shuyu. Bang! 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 Shuyu não teve tempo de sequer entender o motivo do soco, antes que uma chuva de golpes pousasse no seu rosto e corpo. Zhao Tian golpeou Shuyu até que ele ficasse desfigurado. Contudo, Zhao Tian não precisou usar muita força, pois com o estado debilitado em que Shuyu se encontrava, se Zhao Tian não se controlasse, ele mataria Shuyu. Após o rápido espancamento, Zhao Tian colocou Shuyu no seu ombro e murmurou: "Parece que a família Shui ainda não se atentou para este cara." Rapidamente, Zhao Tian saiu do beco e começou a caminhar na direção dos portões da cidade divina. A cidade divina estava se acalmando uma vez que a família Shui estava agindo rapidamente e capturando os fiéis de Zeus. Quase todos os loucos tinham sido capturados, em uma questão de minutos, a contenção dos fiéis terminaria. Shuyu quase não pôde ver o que estava acontecendo, pois os seus olhos inchados e roxos, e o sangue que cobria a pequena fresta de visão dele, estavam deixando-o praticamente cego. Graças à correria que havia se instalado na cidade divina, Zhao Tian não precisou se conter e pôde correr até os portões da cidade. Durante a corrida de Zhao Tian, vários guardas da família Shui o avistaram, mas como ele estava carregando uma pessoa nos seus ombros, ele deixava a impressão de que era apenas um guarda que havia capturado um fiel. Nos portões da cidade divina, duas guardas da família Shui avistaram Zhao Tian se aproximando e um deles gritou: "Você! Pare aí e identifique-se." Assim que escutou aquelas palavras, Zhao Tian começou a caminhar e respondeu: "Eu sou o Shuizei. Eu fui ordenado a enxotar este lixo para fora da cidade divina." Imediatamente, os guardas esticaram os pescoços a fim de identificar a pessoa que Zhao Tian estava carregando. "Esse é o bastardo Wu." Assim que viu os cabelos vermelhos de Shuyu, um dos guardas teve uma breve noção de quem era aquela pessoa. Assim que o questionamento do guarda caiu, Zhao Tian jogou Shuyu no chão e respondeu: "Puf! É ele mesmo.
Esse maldito foi pego roubando na minha área e o chefe Shuizok ordenou que eu desse um fim nele. Quando os olhares dos guardas caíram em Shuyu, eles imediatamente estamparam expressões felizes ao verem o estado dele. Ha 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 ha! Esse lixo! Nós já deveríamos ter feito isso há um bom tempo. Um dos guardas comentou prazerosamente. Foi você quem o deixou nesse estado. O outro guarda perguntou. Zhao Tian deu um sorriso malicioso e respondeu, a maior parte sim, mas os comerciantes da minha área também tiveram as suas parcelas de contribuições. O guarda que havia questionado, deu um sorriso contente, antes de cuspir em Shuyu e responder, será um prazer deixá-lo dar um fim nessa aberração que não deveria nem ter nascido, mas infelizmente. Os portões não podem ser abertos. Nós recebemos ordens explícitas de que ninguém pode sair da cidade divina. Zhao Tian já tinha imaginado aquele tipo de resposta, por isso, ele permaneceu calmo e respondeu, irmãos. Eu sei que vocês têm as suas ordens e devem cumpri-las, mas eu também preciso terminar essa tarefa e retornar para a minha área. A zona oeste ainda está um caos e eu preciso voltar para auxiliar os meus subordinados e superiores. Mesmo com a conversa mansa de Zhao Tian, o guarda permaneceu firme, e respondeu, ordens são ordens. Você deve aguardar até que a abertura dos portões seja autorizada. Enquanto Zhao Tian ficava preso em uma situação complicada, outros 3 guardas se aproximaram dos portões. Ei! Você, o que você está fazendo aqui? Uma mulher, que aparentava ser a líder do trio, perguntou. Antes que Zhao Tian abrisse a boca, um dos guardas demonstrou um profundo respeito, antes de responder para a mulher, chefe Mia. Ele está querendo passar pelos portões e levar esse estrume com ele. Shui Mia percebeu que quem estava no chão era Shuyu, e perguntou para Zhao Tian, quem te autorizou a fazer isso? Zhao Tian se curvou e foi forçado a confirmar a sua história anterior, foi o chefe Zhok. Ele disse que era para eu cuidar disso rapidamente e retornar para o meu posto. Shui Mia olhou desconfiadamente para Zhao Tian, antes de pegar um amuleto de transmissão sonora, e falar, Zhok te mandou fazer isso. Eu vou confirmar essa informação. Ele sabe que os portões não podem ser abertos. Imediatamente, Zhao Tian começou a suar frio, pois assim que Shui Mia entrasse em contato com o chefe Shuizok, ele desmentiria a história de Zhao Tian. Enquanto os lábios de Shui Mia começavam a se mover, alguns gritos vieram do outro lado dos portões. Rápido, abram os portões. A equipe de batedores retornou do vilarejo Kuzawa e precisa de cuidados médicos, imediatamente. Assim que ouviu aquelas palavras, Shui Mia arregalou os olhos e ordenou, abram os portões, agora. Rapidamente, todos os 4 guardas da família Shui, ignoraram Zhao Tian e Shuyu, e se apressaram para abrir os portões. Essa minha sorte. Um dia, vai me causar um infarto. Zhao Tian pensou. Ele tentou demonstrar que estava calmo, mas internamente, ele estava quase se borrando. Se Shui Mia não tivesse sido interrompida, Zhao Tian poderia dar adeus ao seu disfarce e à sua vida. Os portões se abriram às pressas e uma cena chocante pôde ser vista por todos que estavam ali. Mas, o que? Shui Mia estava chocada com a cena diante dela. De todas as dezenas de batedores que se dirigiram para o vilarejo Kuzawa, apenas 2 voltaram. Contudo, esses 2 batedores mal conseguiam ficar de pé, eles estavam ensanguentados, repletos de cortes pelos seus corpos, todos os tendões e músculos dos braços deles estavam cortados, tornando-os incapazes de movimentar os braços. Essa cena por si só já era horripilante, porém, o que mais assustou os guardas da família Shui, foi que haviam 2 longas correntes presas nos pescoços dos batedores e ao longo das 2 correntes estavam as cabeças de cada um dos outros batedores. Rápido, ajudem esses 2. Shui Mia ordenou às pressas. Rapidamente, os outros guardas da família Shui correram até os 2 batedores, quebraram as correntes e os apoiaram nos ombros.
O que aconteceu com vocês? Quem teve a audácia de fazer isso? Shuimiya perguntou. Uma expressão de terror apareceu nos olhos dos batedores enquanto um deles respondia: Senhora! Aquele que fez isso conosco nos mandou de volta para enviar uma mensagem. Há algumas horas, enquanto o ritual da família Shui estava apenas começando, os batedores que tinham sido enviados para o vilarejo Kuzawa finalmente chegaram lá. A calmaria do vilarejo Kuzawa foi interrompida devido à chegada dos 30 abatedores da família Shui. Cerquem aquela hospedaria. O líder dos batedores ordenou. Rapidamente, todos os batedores correram ou voaram na direção da hospedaria do Grook, e vigiavam todos os possíveis pontos de fuga. Grook! Saia da hospedaria e nos entregue o garoto. O líder dos batedores gritou. Nhek! Lentamente, Grook abriu a porta da frente da hospedaria e observou os batedores. Antes de falar, o garoto não está aqui. Ele já partiu há algum tempo. Não minta para mim, eu sei que o garoto está aí. O líder dos batedores respondeu enquanto caminhava na direção do Grook. Eu já te disse, ele não está aqui. Sintam-se à vontade para vasculhar a hospedaria, pois eu estou partindo deste lugar. Grook respondeu enquanto acenava para Aika, que caminhou para o lado dele. Enquanto Grook encarava o líder dos batedores, um dos batedores Shui, que estava nos fundos da hospedaria, arrastou uma mulher pelo braço e a jogou na frente do seu líder. Senhor, eu achei essa aqui na porta dos fundos da hospedaria. Também, existem 3 corpos lá atrás. Grook. O que você tem para me dizer sobre isso? O líder dos batedores perguntou enquanto encarava Grook. Eu não te devo nenhuma explicação, mas como eu já te disse. O garoto não está mais aqui. Grook respondeu, antes de começar a caminhar e passar pelo líder dos batedores. O garoto é um demônio. Não deixem que esses 2 saiam sem dizer onde ele está. A mulher gritou desesperadamente. Sempre que ela pensava nas mortes dos seus companheiros pelas mãos de Zhao Tian, o coração dela se afundava no medo e no desespero. Assim que Grook e Aika passaram por ele, o líder dos batedores sorriu e ordenou: não deixem que esses 2 saiam daqui. Imediatamente, 15 batedores cercaram os 2, e o restante correu para dentro da hospedaria. Assim que foi cercado, Grook parou os seus passos e encarou cada um dos Shui. Aika por sua vez, começou a tremer devido ao temor que aquela situação estava lhe causando. Eu já me aposentei dessa vida, mas isso não quer dizer que eu vou fazer o que vocês querem, como se eu fosse uma ovelha. Grook falou enquanto liberava a sua aura. Crash! 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 Imediatamente, o solo começou a se rachar e uma aura do 4 graus nível do reino suzerano, começou a sufocar os batedores mais fracos. Cof, 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 cada um daqueles batedores, era no mínimo, um opressor de nível 8, porém, a aura suzerana que Grook estava liberando, fez com que uma grande parte daqueles batedores começasse a tossir sangue. Enquanto alguns batedores vasculhavam e quebravam a hospedaria, e outros tossiam devido à aura de Grook, cerca de 6 batedores sorriram e o líder deles falou enquanto gargalhava, ha 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 ha. Grook. Até que você tem um nível decente de força, mas... selvagens, como vocês, acham mesmo que podem enfrentar a minha família Shui. Assim que a voz do líder caiu, ele e os outros 5 batedores que estavam sorrindo, liberaram as suas auras. Crash! 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 Dessa vez, com a liberação de tantas auras suzeranas, o solo começou a ser esmigalhado, as casas ao redor dos batedores foram varridas como se fossem feitas de papel, até mesmo o ar ondulou devido à pressão daquelas auras. 2 daqueles 6 batedores estavam nos 6 graus nível do reino suzerano, 3 deles estavam nos 7 graus nível do reino suzerano, o líder dos batedores estava no 9 graus nível do reino suzerano. Cof. Cof, pof.
Dessa vez, foi Grok quem tossiu sangue. Aika, que era muito mais fraca do que qualquer um ali, simplesmente caiu no chão e começou a gritar de dor. Aika! Eu vou enfrentá-los. Corra e não olhe para trás. Percebendo a situação crítica da Aika, e a falta de força dele, Grok resolveu enfrentar os batedores da família Shui e tentar salvar pelo menos a Aika. Dizem que você pertenceu ao clã de Shuru. Você não sabe o prazer que eu terei ao te matar, o líder dos batedores falou enquanto estampava um sorriso sádico. Não será tão fácil quanto você pensa. Grok encarou o líder dos batedores enquanto respondia. Assim que a voz de Grok caiu, um dos suzeranos gargalhou e falou, ha 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 ha. Essa sua tentativa desesperada. Você acha mesmo que essa mulher sairá daqui? Grok. Você pode tentar o que quiser, mas para nós, te matar é tão fácil quanto balançar um braço. O líder dos batedores falou enquanto levantava o seu braço esquerdo. Aika. Se prepare. Grok alertou, mas Aika ainda estava gritando devido à dor excruciante. Morra, o líder dos batedores murmurou enquanto começava a baixar o seu braço e congelar tudo à sua volta. De repente, uma estranha brisa soprou no vilarejo Kuzawa. Todos os movimentos, de todas as pessoas, foram interrompidos. Não importava quem fosse, qualquer um que foi capaz de sentir aquela brisa, teve a sensação de que se fizesse qualquer movimento, esse movimento seria o último da sua vida. Tap, 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 tap. Enquanto todos os batedores, incluindo o líder deles, Grok e Aika, ficavam mudos e estáticos, os sons de alguns passos vieram da entrada do vilarejo Kuzawa. O Sr. Grok já se aposentou. E todos sabem que qualquer um que tenha servido, ou esteja servindo no clã de Shuru, não deve ser provocado. Uma voz masculina, firme e grave, soou enquanto a figura de um homem começava a ficar nítida. Grok percebeu quem era o dono daquela voz, e suspirou aliviado, antes de cumprimentar, é um prazer, revelou. Eu nunca imaginaria que logo o senhor fosse aparecer aqui. Os passos continuaram e finalmente a imagem do homem ficou clara. O homem era branco, aparentava ter uns 30 e poucos anos de idade, possuía cabelos pretos, longos e usava um rabo de cavalo para cima, ele usava uma armadura samurai preta, sem elmo, na face dele, havia um tapa-olho que cobria o seu olho esquerdo, e uma barba fina e bem feita, na cintura do homem, havia uma katana embainhada, que aparentava ser extremamente simples. Não me chame de senhor. Sou eu quem deve prestar os meus respeitos ao senhor. Você pode partir. Tenha uma boa vida e aproveite a sua aposentadoria. O homem falou, como se não estivesse sequer considerando os batedores da família Shui. Enquanto o homem conversava com Grok, os batedores da família Shui estavam aterrorizados por causa da sensação que eles tiveram anteriormente. Contudo, os 6 suzeranos não podiam se dar ao luxo de fugir e deixar que um só homem agisse como se fosse superior a todos eles. Vocês dois não vão a lugar algum. O líder dos batedores gritou a fim de espantar os seus temores. Dessa vez, ao contrário do que tinha acontecido anteriormente, Grok começou a caminhar e ignorou os gritos do líder dos batedores. Obrigado, então são vocês que estão atrás dele. Eu não conhecia os homens que vieram antes de você, por isso eu falei para o garoto partir. Ele tem sorte de contar com a proteção de vocês. Grok sussurrou para o homem, assim que passou por ele. Você sabe onde ele está? O homem perguntou. Não, mas ele está em perigo e tem que proteger mais 2 garotos. Grok respondeu enquanto se afastava do homem. Vendo que foi ignorado, o líder dos Shui ficou irado e gritou, como? Vocês ousam me ignorar? Se esses 2 derem mais um passo, mate-os. Rapidamente, 2 suzeranos bloquearam o caminho de Grok e Aika. Porém, a voz do homem caiu novamente. Vocês 2
Liberem a passagem. Todos vocês já cometeram um erro quando provocaram o Grok. Vocês têm 3 segundos para liberar a passagem, ou então eu mesmo me encarregarei de tirá-los da frente. Quase que instantaneamente, todos os batedores da família Shui, que cercavam Grok e Aika, sacaram as suas armas e o líder deles convocou os outros. Todos vocês, reúnam-se aqui. Svoosh! 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 Diversas figuras dispararam para aquela localização e agora haviam 30 figuras cercando Grok, Aika, e o homem. Demonstrando uma extrema tranquilidade, o homem começou a contar. 3, 2, 1. Assim que a contagem acabou, e nenhum dos batedores se moveu, o homem permaneceu parado enquanto falava: eu vou dizer o que acontecerá agora. Eu retalharei cada um de vocês, mas fiquem tranquilos, pois os 2 mais fracos sobreviverão e transmitirão um recado para a família Shui. Quem você pensa que é, para afirmar que matará todos nós? O líder dos batedores bufou e questionou. Ainda imóvel, o homem respondeu: vocês já devem ter escutado histórias sobre mim. Eles dizem que todos os inimigos que viram a minha espada, já estavam predestinados a morrer. As histórias economizaram bastante nos meus feitos, e eu garanto que sou muito superior às lendas. O homem interrompeu a sua fala para olhar para 2 opressores de nível 8, e continuar: digam para os Shui que ninguém deve tocar no garoto. Também, digam que quem matou os seus amigos foi um homem, chamado Hattori. Hattori. Imediatamente, quase todos os batedores caminharam para trás e sussurraram. Era como se dizer aquilo fosse algo necessário para acreditar nas palavras daquele homem. Por outro lado, o líder dos batedores duvidou. Não me faça rir. Se você é mesmo o Hattori, prove. Assim que a voz do líder deles caiu, todos os outros batedores tremeram de medo e sentiram todos os pelos dos seus corpos arrepiando. Naquele momento, muitos hesitaram e pensaram em sair da frente daquele homem, mas era tarde demais. Não temam, ele não é quem diz ser. Ataquem com tudo o vocês têm. O líder do grupo gritou a fim de inspirar os seus homens. Grok. Senhorita. Não se mexam. Hattori falou, antes de colocar a sua mão esquerda na bainha da sua katana, perto da empunhadura. Matem-no, pela honra da família Shui. O líder do grupo berrou assim que percebeu o movimento de Hattori. Isso é inútil. Ting, Hattori falou, antes de usar o seu polegar esquerdo para empurrar a katana para fora da bainha. O movimento foi suave, e somente 2 centímetros da lâmina da katana ficaram expostos. Vup. Swing. 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 Assim que aquela pequena parte da katana foi exposta, uma estranha ventania se espalhou por todos os lados, tendo Hattori como epicentro. Incontáveis sons de cortes soaram, e os Shui, que não tiveram sequer o tempo para atacar, ficaram imóveis. O senhor pode ir. Tenha uma excelente vida. Hattori falou para Grok enquanto puxava a katana para a bainha. Obrigado. Grok agradeceu e começou a caminhar, levando Aika consigo. PSSSSSHHHH. Polf. 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 De repente, o sangue dos batedores da família Shui começou a chover, e milhares de pedaços de corpos começaram a cair no chão. Praticamente todas as partes dos corpos daqueles homens foram reduzidas a pequenas fatias, somente as cabeças deles permaneceram intactas. Dois batedores gritaram de dor, pois os seus corpos estavam repletos de cortes. Contudo, o terror de ter presenciado aquela cena lhes causaria pesadelos pelos restos de suas vidas.
Atori retirou duas longas correntes do seu anel de armazenamento, as prendeu nos pescoços dos dois sobreviventes, e prendeu as cabeças dos outros batedores ao longo das correntes, antes de falar: vão. E lembrem-se de entregar o meu recado. Agora, nos portões da cidade divina. Ele disse que ninguém deve tocar no garoto. O batedor falou para Shuimia. Quem? Quem é essa pessoa que pensa que pode nos dar ordens? Shuimia perguntou. Assim que a voz de Shuimia caiu, os olhares dos dois homens ficaram aterrorizados e os seus corpos tremerão. Mas, o que está acontecendo com vocês? Digam logo. Shuimia gritou impacientemente. Finalmente, um dos homens começou a gaguejar. Senhora. Quem? Quem fez isso? Foi o próprio Atori. O 4 graus general do exército de Yanshiu. Imediatamente, as pernas de todos os guardas da família Shui, inclusive as de Shuimia, amolecerão e eles arregalarão os olhos. Somente após alguns segundos, Shuimia se recuperou do espanto e gritou: levem esses dois para o castelo, imediatamente. Informem a todos os chefes de guarda. Todos os esforços devem ser voltados para a defesa da cidade divina. Diferente do Shui, assim que escutou aquelas palavras, Zhao Tian sentiu a esperança arder no seu coração, e murmurou: Senhor Xiu. Será que eles estão aqui por mim?